8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vamos falar de esportes, é o bate-papo de todas as manhãs esta semana comigo e com Conrado Balucci. E aí, Conrado, bom dia para você. Salve, Cláudio Nicolini, ótimo dia para você também, para todos que nos ouvem aqui em 102.9. Vamos falar de esportes. Vamos sim, meu querido Conrado Balucci. Para a galera que nos acompanha em áudio e vídeo, nos acompanha no canal do YouTube da Rádio Band Vale FM, youtube.com/Rádio Band Vale FM, também pelo Facebook há a transmissão do jornal. E para a galera que nos dá carona, que nos acompanha no radinho em 102,9, também pelo portal bandvale.com. Conrado, o Campeonato Brasileiro nem bem acabou, a CBF já falou do campeonato do ano que vem, até porque ano que vem ele começa mais cedo. Me lembra nos anos 80, que o Campeonato Brasileiro era no primeiro semestre e o estadual era no segundo. No começo do ano tinha Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem o Campeonato Brasileiro começando mais cedo, 38 rodadas, 20 equipes jogam em turno e retorno, meu querido Conrado Balucci. E a gente teve algumas mudanças, entre elas, uma das principais é que a partir do ano que vem, o jogador pode jogar até 12 partidas por uma equipe para poder mudar de clube. Então a gente vai cansar de ver jogador com duas camisas no Campeonato Brasileiro, porque ele pode não ter sido relacionado em todas, pode chegar no final do primeiro turno e estar indo para uma outra equipe aí depois de ter disputado 10, 11 partidas e concluir o campeonato numa outra equipe. Outra questão que chama a atenção é a questão das vagas para a Libertadores. Tem uma vaga a menos no ano que vem, já que o vice da Copa do Brasil também passa a ir direto para a Libertadores. Não é que o Brasil perdeu uma vaga, a CBF mudou o critério. Como é que você está vendo essas mudanças aí depois do Flamengo ter ganho com o pé nas costas o campeonato deste ano aí com rodadas de antecedência, hein, Conrado Balucci? É isso, Nicolini, você adiantou bem, né? O campeonato já começa agora 28 e 29, a primeira rodada do Brasileirão. Palmeiras jogando em casa, Flamengo jogando em casa, né? Os dois que foram os primeiros colocados deste ano. E junto com esse pacotão de rodadas aí que a CBF já anunciou, né? As primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, essas mudanças também significativas, né? Antes tinha aquela coisa do jogador, como você bem adiantou, jogar 6 partidas e não poderia completar o 7º jogo, senão ele não poderia se transferir para outros times, e aí ficava aquela coisa, segurava o jogador, mas no começo do campeonato tudo é muito ainda incerto, então agora a CBF aumentou para 12, e vai acabar acontecendo que nem com os técnicos, né, Nicolini? Técnico não tem limite de times para dirigir durante o Brasileirão, a gente vê técnicos aí dirigindo 2, 3, 4 times no mesmo Brasileirão, jogador agora tem 12 partidas, não necessariamente pelo mesmo clube. Então, se ele faz 5 por um, 5 por outro, ainda pode ir para um terceiro, que ainda está dentro destas 12 partidas. E eu acho que a mudança mais significativa é a inclusão do vice da Copa do Brasil. Lembrando que essa regra não entra para agora, tá? Corinthians e Vasco jogam a final da Copa do Brasil, sim, mas essa regra ainda não está valendo. Vai para a Libertadores. Brasileiro. Isso, exatamente. É a partir da Libertadores do ano que vem para a Libertadores de 2027. Né, o Brasileirão do ano que vem para a Libertadores de 2027. O que mudou na prática? O Brasil perdeu vagas, você já bem adiantou. Não, mudou o critério. Antes, nós tínhamos 4 vagas diretas e 2 vagas indo para a pré-Libertadores. O que era praticamente um G6, que poderia se transformar até em um G9. Caso o campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana e o campeão da Copa do Brasil fossem times que estivessem dentro destas vagas, ia se aumentando. Por isso que a gente via essa enxurrada de times brasileiros na Libertadores. O Brasil é o país que mais tem vagas na Libertadores, isso de longe,
e é também o país que mais poder econômico tem. Por isso que a gente tem visto os brasileiros nadando de braçada na Libertadores. Eu sou da época que eram 4 vagas na Libertadores sem choro nem vela, viu, Nicolini? Era mais acirrada ali, não tinha nem VAR. Eu lembro que os árbitros faziam uma força danada para os argentinos vencerem. Isso aí já mudou faz um tempinho já. Mas eu gostei da questão da Copa do Brasil. O vice também ir, né, à Libertadores, eu acho que é um prêmio merecido, é uma competição extremamente democrática e difícil de ser vencida, difícil de chegar, ainda que se pese os times grandes entram em fases mais avançadas, mas é uma competição bastante acirrada. Então, agora ao invés de 2 times indo para pré-Libertadores, o 5º e o 6º, agora o vice que vai no lugar do que seria o 6º colocado no Brasileirão. Na prática, não muda tanta coisa assim, já que as vagas acabam permanecendo as mesmas. Isso é um critério que a CBF adotou, vamos ver como é que funciona. Fato é que a gente imagina difícil de imaginar que o Brasil irá perder a sua hegemonia na Copa Libertadores, ainda com os times argentinos, mas o Brasil está vários passos à frente do futebol americano. Se o europeu ainda caminha a passos largos à frente do nosso, a gente aqui caminha também a passos largos à frente dos nossos colegas aqui da América do Sul, Nicolini. Olha, então agora, para o ano que vem, Campeonato Brasileiro, 1º, 2º e 3º, direto para a fase de grupos da Libertadores, 4º e 5º vão para pré-Libertadores, meu querido Conrado Balucci. E campeão e vice da Copa do Brasil de 2026, esses vão direto também para a Libertadores de 2027. E foi falado e divulgado pela CBF, como você disse, o Campeonato Brasileiro começa final de semana 28 e 29 de janeiro, ou seja, 15 dias após o início dos estaduais. Tá? O Campeonato Paulista começa 10 e 11, 15 dias depois, 2 semanas, começa o Brasileirão, e a gente vai ter Brasileirão e estadual caminhando juntos entre fevereiro até meados de março, meu querido Conrado Balucci. Primeira rodada do Brasileirão marca Fluminense e Grêmio no Rio de Janeiro, Botafogo e Cruzeiro também no Rio de Janeiro, São Paulo e Flamengo, jogo pro Morumbis. O Corinthians deve receber o Bahia na sua Neoquímica, o Mirassol recebe o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro vai receber o Palmeiras nas Alterosas, o Internacional em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio, pega o Atlético Paranaense que está de volta, o Coxa, que também voltou, enfrenta o Red Bull Bragantino, o Vitória também pega o Remo, que voltou depois de 31 anos para o Campeonato Brasileiro. O Remo estreia no estádio Manuel Barradas, em Salvador, o Barradão, e a Chapecoense, que também está de volta, recebe o Santos Futebol Clube, a primeira rodada. Olha, um São Paulo e Flamengo para começar o campeonato, já é de tirar as crianças da sala, hein, Conrado Balucci? Ah, com certeza, né? Jogo grande, jogaço. São Paulo precisando dar uma resposta depois de um ano muito complicado. São Paulo com muitas polêmicas internas lá no clube. E vamos ver como é que vai começar o São Paulo em 2026, né? Diante de tantas polêmicas e pegando um Flamengo que foi campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores e pode ser campeão intercontinental também. São Paulino esperando que o flamenguista ainda esteja um pouco em ritmo de festa, mas é um jogaço. Agora, o meu destaque, que legal, né, Nicolini? Você e o Carmo já devem ter falado bastante disso, com certeza. Mas ter o Remo de volta, né, na primeira divisão. Se a torcida lá de Belém ficou triste com o Paysandu caindo para a terceira, ficou feliz com o Remo voltando à primeira divisão. Com certeza a torcida lá de Belém do Pará, nossa senhora, o estádio lá, o Mangueirão, vai ficar uma coisa de louco a cada jogo do Remo. É muito bacana a gente ver um time do Norte assim, participando da Série A. Eu estou muito empolgado para ver esse time do Remo aí. Tomara que consiga, né? A gente sabe que esses times que vêm da segunda divisão, principalmente a Chape também, né? Que passou por muitas dificuldades, mas já fez muito barulho aí na Série A. É uma tendência esses times subirem a Série A e terem dificuldade de se manter
dada a estrutura dos times que lá já estão. Mas a gente torce para que o Remo faça um ótimo campeonato aí, que consiga, como o Mirassol, por exemplo, surpreender a todos, porque acho que vai ser muito legal. E haja quilômetros para viajar também, para jogar lá em Pará, e principalmente o Remo, que vai sair para visitar todo mundo, né, Nicolini? É isso, e todo mundo vai ter que jogar em Belém, que não é onde Jesus nasceu, meu querido Conrado Balucci. O Remo está de volta. O Conrado não lembra do Remo na Série A, eu me lembro bem do Remo na loteria esportiva, na primeira divisão, 31 anos, fora o último campeonato disputado, foi o de 1994, e o Paysandu, depois disso, é que figurou diversos anos na Série A, né? Teve a época ali de 2002, 2003, o Paysandu foi sensação, né? Na Série A, ficou por alguns anos, subiu, caiu, e aí agora vinha na Série B há alguns anos e foi para a Série C. Se invertem os eixos lá em Belém do Pará, mas o Repá é o maior clássico em número de jogos do país. Remo e Paysandu já se enfrentaram centenas de vezes, uma rivalidade tremenda, e o Remo está de volta com sua camisa azul, assim como eu estou vestindo hoje, um azul mais escuro. É o Remo de Belém do Pará que está de volta, que nos faz sempre lembrar aqui do saudoso professor Alberto Simões, que declaradamente, paraense de nascimento, era torcedor do Clube do Remo aqui em São José, de saudosa memória, o professor Alberto Simões. Meu querido Conrado Balucci, Flamengo contando as horas para o PSG. Se na Europa o pessoal dá meio de ombro, no Rio de Janeiro os flamenguistas estão em polvorosa, e em todo o Brasil. Uma expectativa muito grande para o jogo de amanhã à tarde, hein, Conrado? Com certeza, Nicolini. É o grande jogo da temporada para o Flamengo, que teve outros grandes jogos da temporada, né? É um time que vem batendo marcas, alcançando metas, é um plantel muito bem preparado, a gente já dizia, né? Se tem um time que pode bater esse PSG, é o time do Flamengo. É um time que é muito bem armado pelo Felipe Luiz, vem embalado pela conquista do título brasileiro, quando muitos pensavam que o Palmeiras, quando estava à frente ali, iria conseguir levar o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo estava mais de olho na Libertadores, e não, o Flamengo teve dificuldades em classificar-se na Libertadores, e time grande, quando você deixa chegar, é que nem aquela cobra que você tem que matar no ninho ali, não matou no ninho, ela vai voltar, ela vai te picar, e esse é o Flamengo. Deram bobeira, vacilaram, derraparam, o Flamengo constante foi lá e conquistou o Campeonato Brasileiro. Libertadores, a mesma coisa, com dificuldades na classificação, conseguiu se classificar ali quase que na Bacia das Almas, foi adiante, conquistou o título da Libertadores. E agora, se tem gente pelos lados do PSG, o pessoal europeu achando que vai ter vida fácil por conta de ser um time sul-americano, acho que nem o pessoal nem os jogadores, a comissão técnica do PSG imagina que seja um jogo fácil, não. Meu destaque nesse time do Flamengo, mais uma vez, é o de Arrascaeta, né? Um meio-campo muito forte. O Arrascaeta ele é simplesmente um maestro, e ouso dizer que, dentre ali esses jogadores que configuram das duas equipes, né, os 11 iniciais, claro, a gente tem vários jogadores. O Dembélé, por exemplo, que é o favorito a ser o melhor jogador do mundo, né? A FIFA já anunciou a premiação, daqui a pouco a gente vai falar também. Só que eu acho que o Flamengo tem grandes chances. Tem um sistema defensivo muito organizado, muito forte, muito estruturado e sólido. Coisa que não teve nos últimos anos. O Flamengo tinha um ataque muito poderoso e uma defesa que deixava a desejar. Felipe Luiz conseguiu equacionar isso e deixar o time mais equilibrado. E a torcida do Flamengo é festa, né, Nicolini? Se o time joga é festa, se o time não joga é festa, tudo para os lados lá do Rio de Janeiro é festa pro Carioca, ainda mais esse calor danado que tá fazendo aqui. Se tá calor aqui, imagina no Rio de Janeiro. Já é quase carnaval e pode começar antecipado caso o Flamengo levante o caneco amanhã, meu querido Conrado Balucci. Amanhã também tem Corinthians e Vasco, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Neoquímica, ingressos sendo vendidos muito rapidamente. Teremos quase 50 mil torcedores, tem uma cota de torcida adversária, já foi negociado, vem aí a turma do Vasco também, e depois o Vasco recebe o Corinthians no final de semana no Maracanã, para 70 mil torcedores. E aí, Conrado Balucci, todo mundo quietinho,
né? E Fernando Diniz se mostrando aí um grande motivador e tentando levar a rapaziada no bico para ter força para encarar esse Corinthians de Memphis Depay e companhia limitada, hein? Eu acho que é aquela coisa que tá todo mundo prendendo a respiração, né, Nicolini? Porque não deu nem tempo de esfriar os ânimos direito, né? Quando os jogos acontecem em sequência, o pessoal já vai no embalo, já vai naquela empolgação. Então acho que tá todo mundo de olho nessa final da Copa do Brasil, um jogo que não dá para cravar o que vai acontecer, né? São duas finais que prometem estádios cheios. O Corinthians teve o quarto maior público da Neoquímica Arena agora contra o Cruzeiro, foram 46.900 e alguma coisa, quase 47 mil pessoas. Muito provavelmente deve bater esse recorde agora no jogo contra o Vasco. Vai estar entupida a Neoquímica Arena e é aquele clima de Guerra Fria, né? Tá todo mundo tenso, todo mundo de olho no que vai acontecer. Dois times, acho que principalmente o Vasco, né, que não conquista um título de expressão nacional assim há muito tempo. O Corinthians um pouco mais habituado a chegar, mas ainda assim precisando também de um título grande como esse. Vão ser dois jogos espetaculares, né? O Diniz, de um lado, montando ali um meio-campo, uma defesa com o Paulo Henrique, não foi bem, né, no último jogo contra o Fluminense, acabou fazendo um gol contra, mas é um dos jogadores mais sólidos desse time, lateral da seleção brasileira, contra um ataque corintiano, né, de Depay, de Garro, de Yuri Alberto, um ataque muito forte, principalmente jogando na Neoquímica Arena. Olha, vai ser um jogaço, vai ser uma quarta-feira espetacular, né, 2 da tarde, Flamengo e PSG, depois de noite, Corinthians e Vasco, e eu não arrisco meu palpite não, viu, Nicolini? Não arrisco. E só uma informação, Nicolini, a gente estava falando de Vasco aqui, de Copa do Brasil. Sim. O Vasco que eliminou o Fluminense que o Thiago Silva já anunciou que não fica no Fluminense. Agora para 2026, o zagueiro de 41 anos de idade, muitos cogitavam a aposentadoria dele, mas parece que ainda tem mercado na Europa. O Milan está de olho, o técnico Zubeldia ainda quer contar com ele, estão tentando convencer o Thiago Silva, mas numa entrevista o Thiago Silva foi categórico, disse que não fica mais no Fluminense. Então deve, se tudo se concretizar, ir para o Milan, para o futebol europeu de volta, o zagueiro brasileiro de 41 anos, imparável também o Thiago Silva. Para jogar mais uma ou duas temporadas na Europa, vamos ver se ele vai conseguir correr atrás da rapaziada lá na Itália. Meu querido Conrado Balutto, você falou, hoje tem o FIFA The Best, o prêmio de melhor do mundo da FIFA, 2 da tarde, horário de Brasília, é lá em Doha, no Catar, e dos 11 finalistas ao prêmio, um brasileiro, o atacante Rafinha, mas completamente zebra nas casas de aposta. A expectativa está em cima do Dembélé, mas tem lá o Yamal, tem lá o Mbappé. E aí, dá para cravar o Dembélé, ou meu querido Conrado Balutto? Eu acho que a FIFA ela é até um pouco previsível, né, nessas questões de premiações, né? Normalmente é difícil a gente ter alguma zebra nessas premiações, diferentemente da bola de ouro, né, quando os jornalistas lá votam. Dessa vez são 4 categorias, os capitães votam, os técnicos votam. O Dembélé mesmo ficou machucado, né, passou uma parte aí, bastante tempo machucado também da temporada, ainda assim é considerado o favorito. Na minha opinião, o Yamal deveria já ser o melhor do mundo. Eu acho que ele vem fazendo, né, uma temporada espetacular pelo Barcelona. O problema do Yamal acaba sendo mais ou menos que ele passou o Neymar um pouco, né, extra-campo. E isso, o europeu, ele é muito conservador nessa questão. Então o Yamal é muita festinha, muita baladinha, muita curtição. Então isso talvez possa ser que o pessoal olhe mais ou menos para ele assim. Mas na bola o Yamal jogou muito. O Mbappé também teve dificuldades nesta temporada. E o Rafinha, como você disse, totalmente zebra, né, Nicolini? Vinícius Júnior fora dessa lista. Rodrigo, que já esteve também figurando a postulante a melhores do mundo, fora dessa lista. O único brasileiro é o Rafinha, e eu acho que o Rafinha não é o melhor nem aqui no Brasil, quem dirá no mundo, né? Então eu acho que dessa vez deve ficar mesmo entre Dembélé e Yamal, mas eu ainda voto no Dembélé. Eu acompanho o relator, eu vou com os favoritos, eu acho que vai dar Dembélé também.
Vamos acompanhar, Conrado Balucci. Para fechar o bate-papo de hoje, basquete, hoje tem São José e Caxias, mais uma rodada do NBB, jogo marcado para 7h30 da noite no ginásio Lineu de Moura da Vermelhinha. Nós vamos acompanhar para amanhã, contar como foi aqui, meu querido Conrado Balucci. É o basquete que não para, e o josense gosta. O time de São José que vai em busca da terceira vitória consecutiva em casa, depois de passar pelo Brasília e também pelo Rio Claro. Vamos ficar de olho em tudo isso, meu querido Conrado Balucci. Amanhã a gente volta, porque o dia só começa depois do bate-papo. Um grande abraço para você. Com certeza, Nicolini. Grande abraço para você, grande abraço para todos que nos honraram aqui com a audiência no YouTube e também em 102.9. Forte abraço para você, ótima terça-feira, até amanhã. Agora 8h37. Vamos para as atualizações.